2 minutos tem, né? Corre lá. Você tem essa folha aqui, Marta? Essa, das perguntas? Não consegui encaixar as perguntas dentro da aba. Não? É. Tem algum lugar que está falando o ato que instituiu e o ato número tanto o ato número 5 foi na 46ª, né? Só deixa aberto aqui, né? Uhum. Não é só para abertura. É? Tem mais aí. Não sei se pode ser que eu imprimi a versão errada, hein? Não é a mesma coisa, só tem um detalhezinho. No bloco 1 tem as 3 últimas perguntas, na verdade, as 3 últimas perguntas do bloco 1 tem que jogar para baixo, né? É, dívida e tal, jogar lá mais pra frente. Aí. Aí nós vamos ter que qualificar os dois, né? Soninha. Sônia. Boa noite a todos, senhoras e senhores presentes. Vamos iniciar os trabalhos da segunda oitiva da CPI da Saúde, que foi instituída pelo ato número 5, de 6 de março de 2014, foi aprovada na 46ª sessão ordinária da Câmara de Vinhedo. Eu apresento aqui os membros da comissão que estão presentes, o vereador Eduardo César Gelme, vereadora Marta Leão, vereador Valdir Barreto e o vereador Júnior Choca justificou sua ausência por conta de compromissos profissionais que já tinham sido agendados, então ele enviou um ofício justificando a sua ausência. A gente gostaria de já convidar para tomar local de destaque a atual provedora da Santa Casa, Marta, que vai ser acompanhada pelo seu advogado, Dr. Dario, e pelo administrador da Santa Casa, seu Washington. Fique à vontade. Bem-vindo a essa casa, Marta, Washington e Dr. Dario. Para iniciar os trabalhos, eu quero apresentar brevemente os objetivos da comissão. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi aprovada
a partir de evidências e denúncias que foram apresentadas ao Poder Legislativo de Vinhedo, em decorrência do rompimento do contrato entre a municipalidade e a Santa Casa de Vinhedo e os possíveis problemas gerados por esse rompimento. Então, a CPI vai averiguar e apurar possíveis desassistências ocorridas, tanto na Santa Casa como no Sistema Municipal de Saúde, verificar também os valores dos contratos, das licitações, como foi, como era antes, como é atualmente. Então, portanto, a ideia é averiguar a funcionalidade do sistema antes e depois, e até aqui, a princípio, não se tem nenhum averiguado ou averiguada, nenhum denunciado ou denunciada. Então, a gente está verificando, a princípio, e até este momento, o Sistema Municipal de Saúde e as relações estabelecidas nesse sistema, né? Repetindo, antes do rompimento, durante o processo da ruptura do contrato e agora. Vou passar a qualificar para colocar nos autos, na ata que vai registrar essa oitiva, começando pela Marta. Marta Elisa Carlos, eu gostaria só que falasse por... Tem que ligar. Acho que tem que ligar o botãozinho. O nome completo? É Marta Elisa Carlo Antunes de Campos. Provedora da Santa Casa, casada? Casada. Portadora da cédula de identidade? 14.311 943. Residente domiciliada? Rua Silvio Humberto Imperato, número 108, Residencial Canjaranas, Caixa d'Água, Vinhedo. Imperato, né? Imperato. 108. Número? 108. Bairro Caixa d'Água. Residencial Canjaranas. Então, está assistida por seu advogado. O advogado, Dr. Dario Prado Figueiredo, advogado da instituição. E só o número do OAB. 202, 208, ABSP. É só repetir, por favor, o nome Dr. completo. Dario Prado Figueiredo. E assistida também pelo administrador da Santa Casa, seu Washington. Administrador hospitalar, Washington Luiz Borges. Só o RG. 6.619, 892, dígito 6. Bom, embora o Dr. Dario e o seu Washington estejam assistindo a nossa testemunha, Marta Elisa, devo só alertar que o depoimento é da senhora Marta Elisa, então ela poderá consultá-los, mas as falas serão registradas e serão de responsabilidade da Marta Elisa Carlo. E também devo advertir, não só a senhora, mas todos que passaram por aqui, que esta CPI ela é um inquérito, uma oitiva, como ocorre em qualquer tribunal, na delegacia, na justiça, enfim. É um inquérito como qualquer outro que ocorre
nos tribunais e tem poderes parecidos com os que ocorrem na Justiça, né? A CPI ela é instituída e regulamentada pelo artigo 41 da Lei Orgânica de Vinhedo, pelo artigo 58 da Constituição Federal, e tem uma lei específica que a regulamenta, que é a Lei 1579 de 1952. Então, a senhora poderá se omitir de falar algo caso isso venha somar provas contra a senhora, mas, do contrário, se for o testemunho, espera-se que fale e relate a verdade. Tá bom? Vamos começar, então. Nós procuramos, Marta, dividir, até do ponto de vista do método, em blocos, para tentar facilitar um pouco a nossa oitiva. E a primeira parte diz respeito, claro que é difícil dividir isso matematicamente, mas a primeira parte é mais ou menos o período onde a senhora era ouvidora da Santa Casa e acompanhou os fatos que podem nos ajudar a elucidar o que ocorreu em fevereiro, março de 2013, quando o contrato da Santa Casa foi rompido com a municipalidade. Então, como um preâmbulo, eu gostaria que a senhora relatasse quais foram os principais problemas que a senhora via ali registrado enquanto era ouvidora. Como que estava a Santa Casa de Vinhedo nos últimos anos? Quais eram os principais problemas vivenciados ali e que a senhora pôde acompanhar de perto? Eu estava na função de ouvidora da Santa Casa de 2006 a outubro de 2013. Durante o período de ouvidoria, a Santa Casa, todo mundo sabe, sempre passou por dificuldades, passou por administrações, e, na última, nós tivemos um grande problema no final do ano de 2012, de meio de 2012 para o final de 2012 e o início de 2013, que foi o não entendimento mais do nosso gestor, né, do nosso provedor anterior com a municipalidade. O relacionamento, o diálogo começou a ficar um pouco difícil e, no início de 2013, nós tivemos aí um desgaste maior nesse relacionamento Santa Casa-município. Eu coloco que o fato se agravou muito depois da demissão do diretor técnico do hospital, né, dia 18 de março, que nós tínhamos, o atual provedor, ele estava tendo um problema de relacionamento profissional com o nosso diretor técnico, que é um cargo de confiança da provedoria do hospital. Após a demissão desse profissional, que inclusive ele atuava na Santa Casa anteriormente como pediatra, um ótimo profissional, e após essa saída, agravou-se, porque o médico em questão, o Dr. Carlos Henrique Martins, era não só diretor técnico da Santa Casa, mas também uma pessoa que prestava serviço para a Secretaria Municipal de Saúde, que era o elo entre Santa Casa e Secretaria Municipal de Saúde, né? Colocar aqui que o Dr. Kaique desempenhava o trabalho de diretor técnico desde a gestão anterior do provedor Francisco Moreira, né? E ele permaneceu como cargo de confiança da provedoria do Getúlio. Isso eu coloco como um fator também culminante, mas, em questão do contrato com o município, tem um outro fator, que foi a negociação, né? A negociação já estava finalizando, e o provedor em questão fez alguns questionamentos, e eu acho que isso eu não tenho assim como relatar quais exatamente foram, né, esses questionamentos. Houve alguns questionamentos nos planos de metas e tudo mais que foram estabelecidos. Então, eu coloco 3 questões. O desgaste no relacionamento com o município, né, na questão do diálogo, a demissão do diretor técnico do hospital, e depois ao questionamento do contrato com o município. A UPA ela foi inaugurada em dezembro de 2012. Isso contribuiu assim,
muito para que o hospital perdesse um pouco da sua demanda, né? Nós fechamos as portas do pronto-socorro. Houve aí eu digo assim, uma falha. Eu acho que nós não deveríamos ter fechado essa porta, porque nós teríamos uma outra opção de atendimento, mas isso eu não poderia questionar, porque eu era funcionária. Então, eu coloco essas 3 questões para vocês, tá? Que é o diálogo, a demissão do diretor técnico e depois a questão da negociação do contrato, tá? Ok. A direção da Santa Casa enviou um memorial descritivo que ajuda bastante a reconstituir os fatos que acabaram resultando no rompimento. Mas eu até aproveitando esse preâmbulo que você fez, eu gostaria de relembrar os argumentos que a municipalidade apresentava para a gente tentar pegar um a um, né? Alguns a senhora já colocou. Então, o primeiro argumento era que a Santa Casa tem uma dívida monstruosa e os repasses que eram feitos pelo município eram utilizados para pagar essa dívida, por isso que o hospital não conseguia funcionar. O segundo argumento era o argumento da desassistência, que a Santa Casa provocava constantemente desassistência para a população de Vinhedo. O terceiro argumento era de que a Santa Casa de Vinhedo não tinha em mãos, não conseguiu apresentar a certidão negativa de débito, a famosa CND. O quarto argumento apresentado na imprensa, enfim, e também nos autos que estão no Ministério Público, na Justiça, é que a Santa Casa não conseguia atender a demanda da cidade. A Santa Casa não dava conta do recado. E, finalmente, a relação, e esse argumento é importante também, a relação que se estabeleceu de forma ríspida e que acabou também contribuindo, uma relação ruim da direção da Santa Casa, da Provedoria, com o prefeito municipal. Então, são 5 argumentos. Eu começo pelo primeiro, que é a dívida. Uma parte, senhor presidente. Eu gostaria de incluir também, que a gente nos autos verificou, mas não, só para lembrar a questão das condições materiais, material da Santa Casa, né, que também foi, inclusive, falado pela própria secretária municipal, né? Nesse caso, ela até dizia, né, o atendimento material para quem é do SUS é um, e para quem é do convênio é outro, né? Era um dos argumentos também dela, né? Só para incluir aí, né? Tá, então, o sexto argumento que o vereador Valdir Barreto fala da estrutura física da Santa Casa, que de certa forma está relacionado com o quarto, que não dá conta do recado, né? Então, vamos começar então pela dívida, sabe, até para a gente poder reduzir a tema aqui de uma forma mais objetiva. É real essa argumentação da municipalidade de que o dinheiro que era enviado para lá não era possível, ele não conseguia fazer jus ao repasse, porque era utilizado para o pagamento da dívida, que era monstruosa? Então, essa é a primeira, né? O que acontece é assim, foi colocado realmente que o dinheiro que entrava do SUS não pagava só o custeio do SUS, mas sim o hospital como um todo, né? Isso acontecia realmente. Então, nós tínhamos lá o atendimento, o mesmo médico que atendia o SUS, atendia os convênios, né? Os quartos do SUS eram outros, a ala do 1 ao quarto 12. Nós tínhamos um atendimento mínimo de convênio, né? Menos da metade do SUS, e o SUS era mais de 70% do atendimento. O dinheiro que entrava de convênios e o dinheiro que entrava do SUS. Realmente, o dinheiro que entrava pagava-se todas as contas do hospital, tanto o convênio como o SUS. Bancava o custeio do hospital como um todo, né? Agora, os profissionais eram os mesmos, né? O grande problema da Santa Casa é assim, você tem dívidas de gestões anteriores para se pagar. Então, tem lá contratos a serem cumpridos. Sai uma gestão, entrou outra, e existem contratos que eram pagos,
né, combinações que tinham que ser pagas de outras gestões. Então, você faz um parcelamento de uma dívida de 60 meses, aí, no final da gestão, a outra gestão é que tem que continuar pagando. Isso acontecia realmente. O dinheiro entrava para custear o hospital e pagamento de dívidas. Dívidas atuais e dívidas anteriores que vinham de outras gestões. Certo? Ok. Vereador Edu. Só queria retomar na primeira pergunta, que é a pergunta fatídica, que é o rompimento da Santa Casa com o convênio com a municipalidade que inclui o SUS. Você citou 3 situações. Questão de relacionamento do ex-provedor com a administração, a demissão do diretor técnico e o questionamento do convênio. Quando essa nova Câmara assumiu, uma das primeiras coisas que o Executivo foi chamar os vereadores, fazer uma reunião onde já tinha a minuta do convênio, que acho que vocês são sabedores que existia um convênio, e aí seria um cumprimento de metas. A Santa Casa receberia por serviço prestado, atingindo as metas, receberia tudo. Então, na questão do relacionamento do ex-provedor, talvez não o tivesse, de fato, um bom relacionamento com o Executivo. Mas qual foi o principal motivo? A demissão do diretor técnico? Houve alguma fala do diretor técnico com relação à Santa Casa? Houve uma mágoa dele? Isso pode ter gerado o rompimento do convênio? Então, na verdade, assim, tinha um plano de metas a ser cumprido, lógico, houve um questionamento. Mas o grande problema na diretoria técnica foi o quê? O nosso antigo provedor, houve um impasse no fechamento do nosso pronto atendimento de pediatria, né, onde o provedor dizia que teria que fechar esse pronto atendimento, porque nós tínhamos que economizar, né? Nós não poderíamos ter esse pronto atendimento, ele não dava o retorno para o hospital. E aí o que aconteceu? O nosso diretor técnico, ele era contra o fechamento da porta, porque ele entendia que nós não poderíamos fechar. Nós tínhamos a UPA no município e os pacientes de pediatria eram internados na Santa Casa. Então, eles vinham da UPA, passavam pelo nosso pronto atendimento de pediatria e internavam no hospital. E a demanda, nós tínhamos uma demanda de porta de pediatria de mais ou menos 600 pacientes mês. Então, na avaliação técnica do Dr. Carlos Henrique Martins, não deveria se fechar o pronto atendimento de pediatria. Esse relacionamento com o Dr. Carlos Henrique Martins, ele vinha se desgastando no ano de 2012. Algumas vezes o ex-provedor pediu à mesa, comunicou à mesa que talvez iria demitir o Dr. Carlos Henrique. Mas a mesa, muitas vezes, segurou, falou, não, vamos avaliar melhor, né, porque ele é um cargo de confiança, é um médico um conhecimento técnico muito bom, um profissional que está com a gente há muito tempo. Mas não houve mais entendimento. E quando o Getúlio insistiu, né, no fato de fechar o pronto atendimento, o Dr. Carlos Henrique fez uma carta, a mesa recebeu essa carta e a mesa entendeu que era uma insubordinação, né, que houve uma insubordinação por parte do Dr. Carlos Henrique e concordou com a demissão do mesmo. Depois desse dia, ficou muito complicada a relação também, né, com o diálogo com a Secretaria de Saúde. Ficou muito difícil. Então, no meu entendimento, eu estava junto no processo todo, né, tinha muito relacionamento com o Dr. Carlos Henrique também, e eu percebi que isso foi um dos fatores. Isso eu não tenho provas documentais, mas foi uma vivência, um ato importante, uma vivência. A mesa só concordou com a demissão do Dr. Carlos Henrique Martins depois que leu a carta que ele encaminhou, né, para a mesa e tudo mais, dizendo tinha alguns itens que a mesa considerou que era insubordinação. Marta, você acredita, então, que o fato dessa demissão, a Secretaria, então, acabou tendo aí uma indisposição com a Santa Casa em função dessa demissão? Mas por que motivo? Esse diretor tinha qual relacionamento com a Secretaria para que a Secretaria tomasse essa atitude? Marta, eu não digo que esse foi um fato único, né? Eu acho que é uma somatória, né? Essa é uma somatória. A negociação do contrato é mais uma somatória, o diálogo difícil foi outra somatória, né? E depois a alegação da desassistência, né? Então, isso é um conjunto de fatos,
né? Eu atribuo isso que foram acontecendo esses fatos todos que culminaram na quebra do contrato. Então, Marta, mas na quebra do contrato, enquanto você tinha o Kaique, vamos chamá-los assim, o Carlos Henrique como diretor técnico do hospital, mesmo com as discordâncias, a coisa estava caminhando e o executivo estava repassando, mesmo com o contrato antigo. Se nós tivemos uma reunião para aprovação desse novo convênio, a coisa estava caminhando, a Câmara ficou esperando até hoje esse projeto para aprovação, e aí, de repente, sai um diretor técnico que esteja ligado ou presta serviço ou é funcionário do executivo, e, de repente, a coisa acaba. A Santa Casa não tem direito a nada. Será que esse é o principal motivo, a desassistência? Qual você acha que foi o pior motivo? A saída do diretor? Porque daí a coisa parou. Não teve mais nada. A Santa Casa não teve mais recurso. Eu não coloco só. Isso que eu falei para vocês. É uma somatória, né? Não digo que foi só. Mas o Dr. Kaique era uma peça importante, um conhecimento técnico hospitalar muito grande, né? Fazia um intercâmbio Secretaria Santa Casa. Então, eu percebi que depois ficou um vácuo muito grande, ficou muito mais difícil o relacionamento. Mas eu não atribuo só a esse fato. É isso que eu coloco para vocês. Marta, vamos fechar esse raciocínio, mas depois voltar um pouquinho para a ouvidoria, para que a gente tenha uma sequência lógica aí. Acho que essa parte é importante. O PA, que acabou sendo elemento de conflito aí, se trata do PA particular, né? O pronto atendimento de pediatria, que estava abaixo, né, do lado do nosso pronto atendimento de convênios. Na verdade, ele não atendia só o pronto atendimento convênios, ele atendia o SUS também, né? Tá. Então, a gente tinha o SUS lá também na porta. Até porque o convênio ainda estava com a gente na Santa Casa, a gente tinha o SUS na Santa Casa. E, em síntese, o que é o conteúdo que seria um conteúdo de insubordinação dessa carta? Você lembra desse conteúdo? Né? Então, essa carta eu não tenho ela em mãos e eu não me lembro de todos os... Ele pontuou alguns itens na carta. Né? Eu não tenho essa carta, não me lembro agora de todos os itens. Talvez a gente possa posteriormente passar isso para vocês. Tá bom? Gostaria até de registrar, se vocês pudessem encaminhar uma cópia desse documento, é importante. É porque eu não me lembro agora, Rodrigo, de todos os itens. Tá bem. Então, tudo bem? Podemos fazer assim? Então, só mais uma pergunta, Marta. Esse diretor clínico, ele tinha algum grau de parentesco com alguém da secretaria? Diretor técnico, desculpa. O diretor técnico, ele é esposo da doutora Lilian, né, a médica auditora do SUS na Secretaria de Saúde. Auditora do SUS, auditora da saúde, do SUS, né? da Então, saúde. Também, você acredita que aí, até por esse motivo, houve alguma interferência? Eu não sei se houve uma interferência, assim, direta, não sei, né? Mas a esposa tinha, então, esse cargo. A doutora Lilian atualmente também ainda atua na Secretaria Municipal de Saúde. Cuidando do SUS. Isso. Tá. Eu vou tentar, de forma bem objetiva, Marta, utilizando os documentos que vocês já nos enviaram aqui, que eles são importantes. Então, tem uma planilha chamada de composição do endividamento, que ela é bem interessante. Não sei se todos os membros da CPI já tiveram a oportunidade de olhar, mas ela relata a dívida de uma forma detalhada desde o ano de 2000. Vocês têm ela aí também em mãos, né? Não trouxe. Tá. Mas acho que é um documento muito interessante, porque a dívida nos anos 90, ela remontava ali 1 milhão, 2 milhões, era uma dívida pagável, né? Nós entramos no ano de 2000 com uma dívida de 4 milhões de reais, mais ou menos, o montante total dela. Ocorre que no ano de 2002, ela salta para 27 milhões e 211 mil, o que é algo bastante acentuado, né? Então, assim, na sua opinião, como uma pessoa que vivenciou 3 décadas de hospital, o que poderia ter ocorrido nesse momento para a dívida se agigantar de uma forma que talvez nesse momento ela passe a se tornar impagável, né? Então, eu não tenho na minha mão muitos dados,
Mas, nos bastidores e andando com a administração, trabalhando lá, porque eu não era ouvidora, mas eu era funcionária que trabalhava com toda a área de atendimento hospitalar. Houve a perda da filantropia, né? Nós perdemos a filantropia, e eu não tinha muito acesso a essas questões burocráticas, acesso ao que se fazia, a documentação como eu tenho hoje, ou até como eu participei como ouvidora. Então, eu não posso passar muito concretamente, né, para vocês. Houve o quê? Um aumento de impostos pela perda da filantropia, né? E, com isso, eu acho que gerou a dívida. Agora, outros itens, eu não sei, eu não posso passar para vocês, porque eu não tenho esse conhecimento, documentos e tudo mais. Não tenho como te passar. Mas eu sei que nós perdemos a filantropia, aí houve aumento de impostos, houve não pagamentos de... Eu me lembro bem, né, porque eu também estava como funcionária, não houve pagamento de fundo de garantia, INSS, né? A Santa Casa tinha dificuldades em pagar. E eu não sei agora exatamente o período que você me colocou aí, de que ano para ano, 2000, você pode repetir? De 2000 para 2002, né? 2000 para 2002, né? Então, foi um período muito crítico esse, porque houve até uma intervenção, houve uma solicitação da Unicamp, a Unicamp veio para nos ajudar, mandou um administrador hospitalar nessa época, que era o José Luiz Boer, que esteve conosco antes da intervenção hospitalar. Ele ficou mais ou menos um ano e pouco. A Unicamp apadrinhou a Santa Casa nessa época e o José Luiz veio para a Santa Casa. E depois, logo depois disso, houve a intervenção, né? Em 2002, final de 2002, agora não me lembro muito bem, houve a intervenção. Eu pergunto pelo seguinte, em alguns momentos dos debates em relação ao que foi o passado da Santa Casa, algumas autoridades acabavam dizendo, isso não tem nada a ver com a gente, eu não tenho nada a ver com essa dívida, sem ficar aqui nomeando, nem individualizando a culpa. Mas, nesse momento, nesses anos aí, aconteceu justamente a intervenção, né? Então, o governo municipal interveio na Santa Casa e passou a ter uma responsabilidade sobre os rumos daquele hospital. Se um dos argumentos para a ruptura era a dívida, que era muito grande, é correto também a gente afirmar que essa dívida, o município tem parte com ela, a prefeitura tem responsabilidade, enquanto ouvidora mesmo, enquanto pessoa que vivenciou nesses anos mais críticos, dá para a gente eximir a prefeitura de responsabilidade? A responsabilidade da dívida é só da Santa Casa? Está clara a pergunta? Está clara a pergunta. A intervenção veio... eu vivenciei esse período muito crítico do hospital, porque a intervenção veio numa hora em que a Santa Casa ia fechar. Aliás, estamos vivendo isso hoje. E o que acontece? A intervenção veio com uma luz no fim do túnel, não existia mais possibilidades. Agora, se a dívida aumentou na época da intervenção, o que eu me lembro era que muitos investimentos, muitas coisas foram feitas na época da intervenção também na Santa Casa, né, de bom na Santa Casa. E foi construído lá o centro cirúrgico, né, do hospital. Até eu estou aqui, eles estão me lembrando aqui, né? E houve aquela construção que era para ser o centro cirúrgico atual, que hoje virou pronto-socorro e agora não é mais, né? Então, houve aí, lógico, investimentos grandes, houve uma ajuda grande para o hospital. O hospital estava desguarnecido de N coisas, né? Agora eu não me lembro pontuar para você. Agora, eu não sei dizer se essa dívida veio também lá atrás como herança, foi somando com a intervenção e depois se juntou mais à frente. Eu acho que assim, a intervenção veio num horário em que a Santa Casa ia fechar. O hospital conseguiu sobreviver, algumas coisas boas foram feitas e o que gerou mais dívida, eu não estava aí na posição de gestor para te falar, né, Rodrigo? Eu acho que eu teria que ter documentos, então eu não sei te falar com precisão. Em relação a essa questão desse período de intervenção, só lembrar que a construção desse centro cirúrgico está sendo discutido hoje na Justiça, né? Porque foi construído e vetado pela
pela própria perícia, né, que foi feita, a sua utilização enquanto centro cirúrgico, porque não tinha mínimo de condições, né? O teto nem aguentava aquela, não sei como é que chama aquilo, mas... O foco cirúrgico. Não aguentava o foco. Eu arco, então, foco só cirúrgico. para registrar isso, né? Para não passar em branco aqui na CP. Isso veio o Ministério da Saúde, documentos, eu acho que vocês também têm posse de alguns documentos aí, mas eu não posso afirmar, passar para vocês mais informações da que eu não vivenciei e não tenho como detalhar mais, né? Marta, o valor que era repassado, ele era um valor fixo. Mensalmente, vocês tinham, então, as contas para serem pagas. O que era gasto com a Santa Casa, ele era fixo? Por exemplo, se você comprasse um medicamento, aquele valor era sempre aquele valor? Ou ele sofria alteração de inflação, e etc.? Ou até mesmo a questão salarial, pagamento de médicos, ele era sempre fixo à medida que vinha o valor repassado ou sofria alteração esses custos? Não, sofria alteração. Que isso é importante registrar. Sofria alteração, tanto a parte de medicamentos como a parte de plantões médicos tinha que se negociar muito bem, né? E a parte de medicação também tinha que se negociar, tinha que parcelar. Então, o gestor lá ele tinha que rebolar. O financeiro tem que trabalhar com o dinheiro que entrava. Era o pacote. Entrava aquilo. Se você tinha um paciente que ficava lá 10 dias, muito bem. Se ele ficava 20, você recebia também o mesmo valor. Né? Tinha muito paciente internado, que eu sempre puxava relatórios de internação, e o paciente tinha uma longa permanência, 30 dias, passava-se um mês e o paciente continuava internado no hospital. Então, isso é o pacote, né? O pacote mensal. O paciente ficou, nós vamos receber aquilo lá. Então, tanto a medicação sofreu alteração, quanto os plantões médicos e como a permanência do paciente. A longa permanência do paciente com o uso de medicações e tudo mais. Então, algumas vezes o valor então não era suficiente? Não, muitas vezes o valor não era suficiente. Não era suficiente. Tinha muito mais em função do que você está dizendo. Porque você não pode contar assim, olha, isso aqui é o copo, né? Está perfeito. Amanhã ele está aqui, ele está perfeito. Quando você lida com vida, né, com a necessidade, é imprevisível. O paciente está estável, está bem, de repente surge uma pneumonia, ele tem que ficar internado, né, muito mais tempo, e a conta dele vai... E aí você recebe aquele 1.200.000 por mês. Então, muitas vezes, o dinheiro não dava. Você tem que saber administrar muito bem o que entra no hospital. É o que tem acontecido agora, que não está entrando nada, e nós temos que administrar o que não tem. Né? Tanto é que você já sabe o que está acontecendo lá. Só mais uma pergunta, Marta. Além, né, do valor ter que cobrir os custos, né, medicação, médicos, enfim, você falou também em investimentos, né, uma reforma, uma compra de um equipamento, um produto, enfim. Já ocorreu, teve algum investimento em algum local que fosse fora a Santa Casa, para que gerasse receita para a Santa Casa? Você diz assim, algum investimento em equipamento? Algum investimento em reforma, alguma reforma fora do alguma hospital? Reforma fora, algo que trouxesse algum investimento para a Santa Casa? Então, foi tudo que foi feito de reformas internas, foram feitos em pronto-socorro, pronto-atendimento, lavanderia. A única reforma que eu me lembro que foi feita foi quando foi instalado o plano Santa Casa Saúde, na gestão, não do Getúlio, mas numa outra gestão, onde foi implantado o Santa Casa Saúde com a Santa Casa de Bragança Paulista. Aí se levou toda a estrutura para o próximo, agora eu não me lembro o endereço, próximo ao Patriarca da Independência, onde era o consultório lá do Dr. Alexandre Viola. Lá foi montada a estrutura financeira, de plano de convênio, né? Foi feito tudo lá. E quem gerenciava todo esse processo, a Santa Marta? Casa. A Santa Casa. Foi feito reformas, né? Foi mobiliado, foi feita a reforma interna, foi feito divisões, instalações, né?
E foi gasto, eu me lembro, conversando com o seu Edson, em torno de uns R$300 mil nisso tudo. Tá, então isso existe um contrato com a Santa Casa, desse prédio com a Santa Casa? Não. Não. Não tem, né? Não tem, não era contrato, Não era contrato Foi com a Santa era Casa. um aluguel, né? Que já Aluguel. era alugado lá, era um aluguel, houve a disponibilização lá do espaço, houve a reforma, colocação da mobília toda lá, né? E lá funcionava, então, a parte financeira Era do hospital. gerenciado o convênio. O próprio administrador, na época, o seu Edson Aires, ele ficava com toda a equipe financeira naquele local. Obrigada. Marta, além de ouvidora, a senhora sempre atuou também como membro do Conselho Municipal de Saúde, né? Sempre foi muito ativa. Então, gostaria de saber também como era, uma síntese mesmo, a relação da Santa Casa com o Conselho Municipal de Saúde durante esses últimos anos. Se o Conselho era ativo, se ele participava opinava na Santa Casa, se a Santa Casa interagia com o Conselho, qual seria um resumo? Uhum. Não, a relação do Conselho com a Santa Casa era muito boa, um relacionamento estreito. A Santa Casa participava com membros, né, no Conselho, eu fui membro do Conselho, outros funcionários também participaram. E não tinha... A Santa Casa sempre levava as suas problemáticas, ouvia muito, né, nas reuniões do Conselho, porque os conselheiros também colocavam N questões lá, mas o relacionamento era, a Santa Casa participava. Participamos de 2 ou 3 conferências da saúde, eu participei pessoalmente como membro titular do Conselho, então a gente atuava bastante. Ok. Podemos seguir? A relação da Secretaria Municipal de Saúde e da própria Prefeitura com a Santa Casa, principalmente nos últimos anos, né? Não vamos voltar muito no tempo, senão vai ficando difícil olhar para os fatos. Pelo menos ali, desde 2011, 12, 13, a Prefeitura acompanhava os trabalhos na Santa Casa? Como que era feita a fiscalização? Você, como ouvidora, como via isso? Não, a relação, vamos pegar lá 2010, 2011, né? 2012, até meados, pouco mais depois da metade de 2012, a relação era uma relação muito boa, uma relação onde havia as conversas, as necessidades eram todas as necessidades da Santa Casa, né? Se colocava para a Secretaria de Saúde. Quando a Secretaria da Saúde não podia resolver só, ia para o Conselho, né? Para o Conselho aprovar, a gente estava lá no Conselho também. Então, tinha um bom relacionamento, sim. A Secretária da Saúde, ela se empenhava, tanto é que em 2012, no final de 2012, para pagamento do 13º dos funcionários, a Secretaria, o prefeito, liberou R$500 mil para o então provedor, para pagar o 13º. Coisa que esse ano eu não consegui. Coisa que essa eu não consegui. Então, havia um bom relacionamento até então. Né? Não tinha se quebrado. Mas a fiscalização, tanto da Secretaria de Saúde como do Conselho Municipal de Saúde, como é que era feita formalmente? Existia uma fiscalização formal? Olha só, eu vou voltar na gestão até do seu Edson, porque ele era muito cobrado sobre a questão de prestação de contas, e tem que prestar contas e tudo mais. A grande preocupação do 2010, 11, 12 era prestar contas, porque a Santa Casa era muito cobrada na prestação de contas pela Secretaria da Saúde. Uma das coisas que a Secretaria sempre cobrou foi conta. Então, a Santa Casa tinha que correr. Teve uma situação lá que não era aquele modelo de prestação de contas, tinha que fazer um modelo diferente, porque parece que o Tribunal de Contas não ia aceitar. É que eu não vivia muito lá dentro. Como ouvidora, eu ficava mais na porta do hospital, né, atendendo. Eu trabalhava mais com o cidadão mesmo, com o usuário. Mas desculpa interromper, não sei se eu entendi bem a pergunta do vereador Valdir Barreto, porque a gente vai entrar nesse tópico, prestação de contas de números. Não sei se... acho que a ideia era falar sobre a prestação do serviço, se os serviços eram de qualidade. Sim, do serviço, né? Não, o serviço, sim, não tinha problema. 2010, 11, 12, o serviço normal. Atendimento de internação, ambulatório, até eu fiz uma continha aqui, trouxe, né? Porque, assim, eu fiquei meio indignada, né, com os atendimentos.
Para vocês terem uma ideia, nós atendemos no ano de 2012, eu peguei o 2012, né? Nós atendemos na parte ambulatória de internação, aqui de internação em 2012, nós atendemos 3.298 internações. 3.298 internações e 73.616 pacientes no nosso ambulatório SUS de especialidades. 73 mil pacientes. Sendo que desses pacientes, 7.559 eram de outros municípios. Então, a gente estava atendendo na Santa Casa, não só o cidadão vinhedense, mas também de outros municípios, né? E no ano de 2013, que eu considerei assim, o ano mais crítico, de 1/1 a 10/5, nós atendemos na internação 1.141 internações e na parte ambulatorial 6.337 pacientes no nosso pronto-socorro, pronto atendimento lá. Então, nós atendemos aí um total de 6.337 pacientes. E nós tínhamos os pacientes internados, pacientes de ambulatório, pacientes de pronto-socorro. Onde que nós tínhamos mais problemas? No pronto-socorro. Qual era o grande problema? A demora, né? Demora na hora da consulta, demora no atendimento médico. E o que acontecia quando todo mundo corria? Tinha um problema no pronto-socorro, a administração corria lá, o conselho ligava, a ouvidoria ligava, né? Porque o cidadão muitas vezes ligava na ouvidoria do conselho, e nós, lá na Santa Casa, corria organizar essa questão. Então, a gente tinha um grande problema na porta do pronto-socorro, quando a gente atendia o SUS lá, que a demanda era grande e havia uma demora. E nós tínhamos 2 médicos. Chegou uma hora que o Getúlio colocou 3 médicos na porta, sem condições de se manter esses 3 médicos. Na questão da internação, os pacientes eram assistidos integralmente, inclusive com exames que a Santa Casa nem fazia dentro, mas ela corria, buscava, punha o paciente na ambulância e mandava para fora para fazer os exames, né? O que a gente não tinha, a gente já corria para fazer. E não era de alta complexidade. Se a gente não tinha o eco lá, a gente corria, marcava um lugar, a Elaine, assistente social, fazia toda essa parte. Então, a gente tinha um serviço social atuante e o atendimento dado ao paciente. Nós tínhamos o SUS com toda a sua necessidade, tanto de porta como internação. Só insistindo um pouco na minha pergunta, é o seguinte, era prestado todo esse serviço, agora existia uma fiscalização formal, regular, por exemplo, em certas do Conselho de Saúde ou da Secretaria de Saúde, para verificar se o serviço era bem prestado, se Você não diz era, assim, se havia Acho que é presencial que ele quer dizer. presencial. Sim. Presencial? Sim. Não. Presencial, não. Até membros ou da Secretaria ou do Conselho, presencial de 10, 11, 12, não. Houve o presidente do Conselho, esteve presente na Santa Casa há algum tempo, né? Mas não foi atuando na área do atendimento. Exatamente, ele atuava em que área? Atuou na assessoria financeira. Fez uma participação junto com uma assessoria financeira. Aí, você lembra mais ou menos o período que foi, quanto tempo? Se eu não me engano, mês 9, mês 10, até mais ou menos o mês 2 ou mês 3 de 2013. Isso aí foi colocado pela Secretaria de Saúde lá, ele foi colocado pela Secretaria de Saúde ou foi colocado pelo Conselho Municipal de Saúde para fazer sei lá, esse trabalho administrativo? Como é que foi esse processo? Não, na verdade, eu me lembro que ele veio como membro do Conselho, como presidente do Conselho de Saúde. Agora, se houve alguma indicação, alguma coisa, eu não tenho como... Tá, então ele foi colocado pelo Conselho Municipal de Saúde para atuar. Isso, ele esteve lá área. Como membro do Conselho. Ele Então, estava assessorando a parte jurídica, a parte financeira. Qual o período mais ou menos? Foi mês 9, entre mês 9 e mês 10 é de 2012 até o ano de mês 3, mês 2 de 2013. Mais para, acho que até fevereiro de 2013. Okay, Bruno. Marta, só uma pergunta que tem a ver também com a dúvida do Valdir. Você diz, então, que tem uma médica na secretaria responsável pelo SUS, né, o relacionamento com o SUS. Nem essa médica não fazia visitas periódicas? Não, a doutora Lilian, ela era médica auditora do SUS. Auditora do ela SUS. estava sempre presente na Santa Casa, avaliando todos os prontuários médicos, tá, dos pacientes. Tá. Então, todos os prontuários SUS... Então, ela tinha essa participação. Tinha. Então, a doutora Lilian estava na Santa Casa, ela ia lá, né? Periodicamente. Periodicamente. Ela auditava todos os prontuários SUS, né?
Tá. E qualquer problema que havia no prontuário, a doutora Lília sinalizava. Tá bem, mas ela não pontuava algum problema, né, de desassistência, algo que poderia ter ocorrido? Não isso chegou a eu nunca pontuar? Isso eu não me lembro. Tá. Eu me lembro que ela auditava os prontuários dos pacientes. Qualquer necessidade que havia na deficiência de qualquer coisa, ela passava para a diretoria técnica. Ok. Nosso diretor técnico ou clínico é que atuava. Tá? Mas eu estava observando essa data onde o presidente do Conselho Municipal de Saúde ficou mais presente na Santa Casa foi justamente o momento da turbulência. Final de 2012, início de 2013. Confere? Isso, acho que foi o período em que estava se fechando, né, o contrato, né, mais ou menos isso, nesse período. Foi o período mais Isso, crítico. Foi mais crítico. Então, qual foi o papel que ele cumpriu nessa crise? Ele ajudou a mediar, ele ajudou a solucionar os problemas. A presença dele na Santa Casa, num momento bastante delicado, ele indicava soluções, ele registrou os problemas. Como que foi isso? Na verdade, assim, eu me lembro bem que o Miguel ele atuava junto ao financeiro, fazia controles na questão financeira lá. Eu não sei te explicar muito bem, mas nós não tínhamos administrador hospitalar, porque era o Getúlio que estava lá nessa época. Ele, bem dizer, administrava o hospital. E essa parte financeira, nós tínhamos lá 2 funcionárias e o Miguel estava atuando junto com o departamento financeiro para a questão de organização, pagamento médico, né? Era ele que conversava muito com os médicos. Então, era toda essa parte de pagamentos. O Miguel tentou fazer a parte de organização dessa questão, dessa parte financeira de pagamentos. Inclusive de pagamentos fornecedores, negociação com fornecedores. Ele sentava e negociava com os fornecedores também. Ele vai ser convocado, ele foi também chamado a contribuir com a CPI. Isso. E eu acho que também essa vai dar o seu parte depoimento. É importante para porque isso era olhos vistos, porque ele conversava muito com os médicos, né, fornecedores, e ajudava dentro da parte financeira lá, organização. Chegaram também os documentos do Conselho Municipal de Saúde para a CPI. Também não é a sua seara, mas só para ajudar aqui na nossa reflexão, a maioria desses documentos também não indicam as atas, as resoluções, não tratam de uma crise na Santa Casa. Os documentos daquele momento não falam, o Conselho Municipal de Saúde viu que está tendo desassistência, o Conselho Municipal de Saúde viu que está um desastre. Isso não aparece nos documentos oficiais. Então, isso é uma coisa interessante. Então, Rodrigo, até eu trouxe um documento aqui comigo. Por quê? O que você está me perguntando, qual é exatamente a pergunta? Então, deixa eu entender. A pergunta existia uma versão pública de que a Santa Casa tinha dificuldade de atender a população, certo, tinha desassistências, etc. Uhum. Tem um órgão de controle social, que é o Conselho Municipal de Saúde, Isso. que, entre as suas principais responsabilidades, está de fiscalizar e apontar esses problemas. Nos documentos oficiais que nós analisamos até aqui, isso não aparece. Naquele momento, a senhora era ouvidora e também estava perto dos potenciais, os possíveis problemas que estavam sendo relatados e que vieram a público e depois justificaram o rompimento. Então, me parece contraditório os documentos do Conselho Municipal de Saúde não apresentarem esses problemas, essa coisa drástica, e depois a justificativa da municipalidade é pela ruptura, ao contrário do que trata os documentos do Conselho Municipal de Saúde. Como a ouvidoria também é um órgão de controle interno e que dialoga de alguma forma com o Conselho Municipal de Saúde, em síntese, a pergunta é, por que essa contradição? Então, a ouvidoria da Santa Casa, então eu vou entrar um pouquinho na desassistência, Tá né? Para falar o que para você? Aonde ocorreu, no meu entendimento, não ocorreu desassistência. A parte de internação, o paciente era assistido em toda a sua necessidade. Quando não tinha, nós corríamos, até mesmo com a Secretaria da Saúde, para nos ajudar. O grande problema ocorreu na demanda de alta complexidade, né, de ortopedia. Inclusive, eu trouxe aqui um e-mail, depois eu quero passar isso para você, que é onde a ouvidoria cobra o gerente da assistência, né, na época, depois cobra a assistente social, né, das próteses, porque havia pacientes aguardando
a realização de cirurgias. 14 pacientes em casa, aguardando realização de cirurgias, e os pacientes estavam acionando tanto a ouvidoria do Conselho como a ouvidoria da Santa Casa. E eu tive até a resposta da assistente social, está aqui documentado. Tenho aqui a tabela das cirurgias que estavam aguardando. E, para mim, a base de toda a desassistência foi nessa questão ambulatorial aqui da ortopedia, que era a alta complexidade. Porque dentro das unidades de internação não havia nada de relato de desassistência. O ambulatório da Santa Casa, o que aconteceu? Os médicos do ambulatório da Santa Casa, houve um atraso no pagamento de algum dos médicos. E os médicos começaram a remarcar algumas consultas. Então, a consulta estava marcada e eles remarcavam as consultas. E houve um atraso na realização dessas cirurgias por dificuldade em comprar as próteses e órteses, né? E está aqui que houve a demora no atendimento aqui da realização das cirurgias. Outra coisa que eu queria comentar, que é um fato real, a Santa Casa ela realizava cirurgias de alta complexidade, porém isso não preconizava no contrato que nós tínhamos com a prefeitura. A alta complexidade ela começou a ser realizada na gestão no ano de 2009 na Santa Casa de Vinhedo. Eu, como ouvidora, um dia cheguei tanto para o Getúlio como para o Dr. Kaique, que era diretor técnico do hospital, isso são falas verbais, eu não tenho documento, mas eu disse para ele, a Santa Casa não tem condições de fazer alta complexidade. A Santa Casa não tem condições, né? A Santa Casa não fazia a primórdios alta complexidade. O município, antes de 2009, comprava em outras cidades. Ortopedia, principalmente a cirurgia de ortopedia. Então, para mim, aonde ocorreu a desassistência? Nas cirurgias de alta complexidade e na demora, muitas vezes, da consulta do ambulatório de especialidades do SUS. Né? Porque não tinha... E isso, para mim, não é considerado desassistência. Porque os pacientes que estavam aguardando cirurgia eram pacientes que já tinham sido assistidos pelos médicos, não corriam risco de morte, eram pacientes ambulatoriais e cirurgias eletivas. Então, para mim, não houve desassistência. Né? Tanto que os relatos, os pacientes vinham na ouvidoria conversar comigo, né? Eram pacientes, acho que devo ter até alguma coisa na ouvidoria da Santa Casa registrado, se vocês quiserem eu posso até passar os documentos. E não houve essa desassistência. Foi a questão da demanda reprimida que eu coloquei aqui para vocês, que não estava sendo toda absorvida, né? Pacientes eletivos, de ambulatório. Ou seja, então, tinha aí uma demanda por alta especialidade. Isso, alta complexidade. Alta complexidade. Que precisava, inclusive, de próteses, né? Que eu tenho aqui. A princípio, não estava prevista no contrato com o município. Isso. Mas a Santa Casa realizava. E a demanda era muito alta, então existia um agendamento e esse agendamento ele não conseguia suprir a demanda. Isso, não era nem pelo fato da demanda ser muito alta. Né? A questão era a dificuldade financeira que estava ocorrendo para fazer a compra de algumas órteses e próteses, como você vai ver aqui depois no relato que a assistente social encaminha à ouvidoria, que eu vou passar para vocês. A Santa Casa estava com dificuldades em comprar as órteses e próteses, porque era assim, a Santa Casa comprava, realizava a cirurgia e depois a Secretaria de Saúde fazia o pagamento de tudo isso. Aí acontece que nós não tínhamos mais crédito, né, com as empresas e não estávamos conseguindo comprar. E as cirurgias estavam sendo demoradas a serem realizadas. Marta, só uma dúvida. Você tinha um repasse mensal do Executivo, da Prefeitura, para a Santa Casa. Você está falando que a alta complexidade das próteses, a Secretaria pagava à parte ou estava embutido nesse valor? Não, a Secretaria pagava à parte. Tá? Então, a Santa Casa fazia toda a cotação, o orçamento, passava para a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Saúde aprovava, e a Santa Casa, então, comprava, realizava a cirurgia, e depois a Secretaria realmente pagava, repassava. Então, esse é um valor que não vinha no pacote. Então, não dá para dizer que houve um descumprimento do contrato, assim, para falar do ponto de vista bem formal. Não estava no contrato. Não estava no contrato, mas a Santa Casa realizava, mas a Prefeitura, a Secretaria de Saúde repassava o valor que era gasto.
O que aconteceu é que estava tendo dificuldade para fazer a compra dessas órteses e próteses, porque a Santa Casa estava quase sem crédito para fazer, então não tinha mais o fornecedor quase. Aí começou a complicar. Só pagava a prótese, não o serviço médico realizado. Não. Ou não, pagava o serviço médico também? Aqui inclusive eu tenho, olha, tem toda a parte, tanto só não pagava a parte de hotelaria, mas pagava próteses e os serviços médicos. Tá, então eu tenho assim, aqui a planilha, depois encaminho para vocês com os valores, tá? tá, ô Marta, mas então assim, o executivo repassava, na sua ótica, eu sei que você assumiu um grande problema agora, sem o Poder Executivo estar passando aí, repassando esses valores. Então, na questão de gestão, já foi se discutido por muitos e muitos anos e está chegando e chegou no caos que chegou aí a questão da Santa Casa. Mas na sua ótica, o valor que a prefeitura repassava por uma compra de serviço que aí é genérico, a prefeitura, você acha que pagava um valor justo ou mandava mais do que devia dentro desse pacote? Porque essa é a pergunta, porque o dinheiro era repassado. Olha, eu vou fazer uma fala aqui. Tem um administrador que trabalhou comigo lá anos atrás, que está aqui do meu lado, e que ele fala assim, se nós tivéssemos hoje 1.200.000, sem uma porta de pronto-socorro, nós estaríamos felizes hoje. Dava sim, dava para administrar bem o hospital. Muito bem. Com a demanda que nós tínhamos e com a demanda de convênios, dava para a gente administrar muito bem. Hoje eu tenho noção de como, da máquina Santa Casa como funciona. Sem o pronto-socorro. Sem o pronto-socorro. E atendendo o SUS. Atendendo internação de SUS, tranquilamente. E mesmo com o pronto-socorro, dava para a gente também trabalhar bem a internação, a porta, com 1.200.000. Nós tínhamos muito menos do que isso no ano de 2005, 2006 e 2007, e foi trabalhado muito bem nesse ano, que inclusive a provedora era a dona Cristina Ziletti, e o Washington era o administrador. Então, a gente tinha noção. Aí, se nós tivéssemos agora esse aporte de 1.200.000, o SUS no hospital, tranquilamente a gente toca o hospital. Aí tem que fazer a pergunta, né, Marta? E por que não dava? Eu não vou responder porque, assim, eu não estava dentro exatamente da... Né? Eu acho, assim, que para se administrar um hospital, a administração tem que ser profissional, né? Isso eu coloquei numa mesa da diretoria, que nós precisávamos de um administrador hospitalar. Tanto é que vocês viram que eu não vim sem um administrador hospitalar, porque não dá. Né? Tem que ser muito bem contado esse dinheiro. Marta, com a sua... Mesmo pagando dívidas de anos passados, a gente consegue, sim. Então, você tem uma larga experiência de vivência da Santa Casa. Então, tem que perguntar, presidente, que é para a gente poder entender aí a situação. A Santa Casa, em linhas gerais, eu tive algumas reuniões com alguns médicos, alguém que conhece bem também o sistema de Santa Casa. Santa Casa possui 102 leitos, é isso? Com UTI. Olha, a Santa Casa tem 7 leitos de UTI, 6 leitos e 1 isolamento. E ela tem hoje 92 leitos ativos. Tá? Porque nós desativamos 10 leitos. 10. Então hoje é 92, mas 92. Na época operava com 102, perfeito? 102 ela leitos. Tinha 102 Isso. leitos. Então, na média, quando a Santa Casa atendia a SUS, o convênio, na média ela operava com 70% da capacidade, 70%. É isso? Tá bom. Você que conhece bem, e eu ouvi de alguns médicos, qual é a média de funcionário por leito? São 3 funcionários? É essa a média, essa estatística que existe no mercado? Um hospital particular? Então, o nível de complexidade, né, máximos, em média 3. Pelo atendimento da Santa Casa, pela complexidade que tem a Santa Casa. Na verdade, nós tínhamos lá, o que a gente coloca lá? Quantos na assistência? A gente divide assim, administrativo e assistência, né? Então, se você tem o hospital, ele tinha muito no administrativo. Você tem que ter muito na assistência, né? Na média, sim. Vamos falar na questão da assistência. Eu tenho 70 leitos, vamos dizer que eu ocupava 70. Uhum. Então, seria, na média, 210 funcionários. Isso. Na parte operacional. Operacional. Na 210, parte, tá. O administrativo hoje, que vocês têm, quantas pessoas tem no administrativo hoje? Nós estamos com 20...
entre faturamento, recepção, administração, 25. Vocês têm 25 hoje. 25 hoje. Tá. Com os 25 que você tem hoje de funcionários administrativos, que são funcionários indiretos, Aham. perfeito? Vamos chamá-los de funcionários indiretos. Você tocaria hoje com esses 25 e mais 70 leitos, você tocaria o hospital tranquilamente? Não, eu tocaria com 25 administrativos, mas hoje eu tenho na assistência, Não, eu estou falando assim, hoje com mais 210. Com mais 210 funcionários, para atender 70 leitos. Dá. Então, você atenderia 210 com mais 25, 235 Isso, funcionários. Isso. Tá bom. Você tem o número de quantos funcionários a Santa Casa tinha no ano de 2010, 2009, 2011? 360 funcionários. Então, alguma coisa está errada. Eu acho que isso a conta já está fechando, porque que a Santa Casa entrou nesse buraco. Isso. Só isso. Marta, aproveitar e emendar a pergunta do vereador Edugel. Sempre também teve um mistério ou muita fofoca em relação às pessoas que trabalhavam na Santa Casa. O que eu quero dizer com isso? Nos bastidores, às vezes, e às vezes até na tribuna da Câmara, por exemplo, se dizia que tinha indicação de pessoas que eram ligadas à política, funcionários fantasmas, etc. Você, como ouvidor, acha que isso procede ou era fofoca? Lógico que houve funcionários na administração do hospital, na época da intervenção, fora da época da intervenção, funcionários que tinham um relacionamento com o município e tudo mais. Mas a relação, essa relação funcionário-município, eu não sei. A indicação, se houve alguma indicação ou não. Eu não participei diretamente das reuniões dos gestores com o município, eu não sei se houve essa fala lá dentro. Na gestão anterior, eu não participava das reuniões com o município, né? Então, eu não sei se houve alguma indicação. É lógico que a gente tinha colegas que a gente sabia que era parente de um, parente de outro, como todo mundo, mas se houve alguma indicação, eu não sei. Tá bem. Vamos passar, então, à questão da prestação de contas. Foi também objeto de grande polêmica a acusação mesmo que a Santa Casa não prestava contas, né? Isso sempre foi uma acusação feita reiteradamente. Bom, além de ser uma acusação, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo reprovou preliminarmente as contas do exercício de 2009, 2010, 2011 e 2012 relativas às subvenções que o município de Vinhedo passou para a Santa Casa. A pergunta é, primeiro, a Santa Casa prestava conta ou não? Rodrigo, a gente tem conosco lá, até foi um fato que nos reunimos recentemente, para fazer essa busca, né? Aí, tanto o jurídico como o administrador, quanto o contador, levantou, e nós tivemos lá 2009, 10, 11 e 12, todos os protocolos de entrega das prestações de contas, né? A Santa Casa, desde que eu me entendo que a Secretaria cobrava sempre as prestações, ela sempre entregou. Eu não sei de que forma, né, antes de 2010, 2011, na gestão do seu Edson, porque eu tinha participação muito menor. Mas 2009, 11, 12, a gente tem lá os protocolos de entrega, tudo que foi solicitado foi entregue, e eu não sei dizer mais do que isso para você. Eu sei que a prestação de contas era entregue, eu me lembro bem que o Getúlio corria muito atrás lá no financeiro, buscando com a antiga funcionária, a Elisângela, a prestação de contas, a entrega. Dia tal tem que entregar. Então, Marta, essa prestação de contas, ela tinha que ter uma aprovação. O Conselho aprovava antes de emitir para a Secretaria? Toda prestação de contas, eu não me lembro bem de que tempo em tempo, nós, conselheiros, quando conselheira, as prestações de contas da Secretaria de Saúde,
iam para a avaliação do Conselho, para depois ir para o Tribunal de Contas, né? Então, a secretária da Saúde fazia toda a apresentação dessa prestação de contas aos conselheiros. Nesta prestação de contas, estava lá a Santa Casa, né? Quanto havia repassado, quanto havia gasto, aonde tinha sido gasto, então, estava junto com a prestação de contas da Secretaria de Saúde. E o Conselho, havia perguntas, né, todo mundo, tudo era muito bem explicado lá, e o Conselho aprovava essa prestação de contas. Até houve um impasse uma vez, né, que o conselheiro lá não concordou, e aí o Tribunal de Contas estava em cima, depois voltou de novo para o Conselho poder aprovar. Então, a Secretaria da Saúde fazia essa apresentação, e a prestação de contas da Santa Casa estava junto com a prestação de contas da Secretaria da Saúde. E isso tem ata do Conselho também. O questionamento até dos conselheiros, se é para estar, né? Ô, Marta, já 2 questões que eu já ouvi em relação a essas prestações de contas. Uma, que só nessa prestação, na verdade, não era uma prestação, era uma relação de despesas, mas não iam os documentos anexos comprovando. Eu escutei, essa é uma das questões que eu já escutei. Confirma isso ou se realmente iam os documentos que comprovavam as despesas? Eu vou confirmar no que eu vi dos protocolos de 2009, 10, 11 e 12. Isso. Né? Não sei se vocês tiveram acesso, que foram documentos. Eu acho que vocês vão pedir isso. Né? Mas foram entregues documentos. Inclusive, foi tudo avaliado pelo Dr. Dario, né? Quando nós fizemos a outra reunião. Então, era, assim, entregue. Pelo 9, 10, 11 e 12, eu me lembro bem que foi entregue, porque eu dei uma olhada nisso tudo. Agora, anteriormente, eu não sei, tá? Nesse período também, a segunda questão que eu ouvi falar é o seguinte, não foi aprovado porque todas as despesas que iam eram despesas gerais, não especificamente dos atendidos do SUS, né? Então, colocava despesas de toda a Santa Casa e não comprovação das despesas do SUS. E o custeio do SUS, né? Ia no geral. Agora, eu não sei como foi feita essa prestação de contas, porque eu não tinha acesso a isso, não tinha esse conhecimento. Não posso passar para vocês como era elaborado essa prestação de contas. Marta, ao longo dos anos, a Santa Casa foi prestando contas, ela foi adaptando, alguém contestava, o tribunal, secretaria, conselho e tal. Mas voltamos aos últimos anos, né? De 2009 para cá. Existia um modelo, um padrão, uma orientação. Quem que elaborou esse modelo, padrão, indicação, se é que elaborou? O Getúlio foi muito cobrado na questão da prestação de contas, e eu me lembro que em alguns meses, não sei se foi nos meses em que o Miguel esteve lá fazendo uma assessoria no Financeira, e o Miguel fez um trabalho, um modelo de prestação de contas. Adaptou lá, né, o modelo de prestação de contas. E aí foi entregue, acho que mais ou menos naquele modelo. Inclusive, um dia, conversando com ele, ele falou, olha, foi feita uma elaboração, um modelo, para que não tenha erro na prestação de contas. Então, o Miguel colaborou um pouco com essa questão lá. Marta, para a gente finalizar, provavelmente, essa questão da prestação de contas, essa pergunta do Valdir é importante sobre os documentos serem anexados ou não. Por que eu estou perguntando isso? Teve uma polêmica, não sei como que ela está registrada lá nos anais da Santa Casa, que foi um provável sumiço, desaparecimento de documentos relativos justamente a esse período, né? 2009, 2010, pelo menos parte desses documentos estão inseridos nesse período histórico. É verdade que sumiram documentos na Santa Casa? O que aconteceu, eu acho que tem um boletim de ocorrência registrado, foi que no início de 2010, toda a documentação financeira, toda a parte financeira estava no plano, na casa onde funcionava o plano de saúde e o financeiro próximo ao Patriarca, que eu não sei o nome da rua, desculpa. E houve lá um fato onde foi registrado um boletim de ocorrência de roubo, né, dos equipamentos, CPUs e não sei se mais alguma coisa lá que está registrado, onde continha informações importantes da Santa Casa nessas máquinas, né?
O então gestor, na época, fez o boletim de ocorrência, isso ocorreu, e deve ter esse boletim registrado. Se vocês fizerem uma busca. Mas, né? Marta, nesse episódio, nesse roubo, foi só da parte de computador, foi só a CPU, ou foram os documentos também que sumiram? Olha, que eu me lembre, que foi totalmente comentado, foi registrado, foi a questão das CPUs, né, dos equipamentos mesmo, onde tinha toda a informação guardada lá, né? Todo o histórico. Todo o histórico financeiro lá, né? Muito histórico financeiro. O que tinha de papéis, atas, documentos contábeis, a Santa Casa tem. Mas tá por com que ela. que ficava lá, Marta? Porque lá não era só o gerenciamento do convênio? Não. A parte administrativa, o nosso então administrador, o senhor Edson Aires, ele levou toda a parte financeira para aquele espaço, né? E lá funcionava toda a parte financeira e o convênio Santa Casa Saúde com Bragança. Então, a parte financeira ficou naquele local. Então, mas esse local não pertencia à Santa Casa. Então, como que era? Tinha eu já te perguntei se tinha um contrato, né? Você não sabe, mas como é que funcionava isso? Então, nesse local... Tinha funcionários da Santa Casa? Tinha Era funcionário do local? tudo começou assim. A pessoa fazia voluntariamente? Não. Os funcionários da Santa Casa foram para lá, né? Funcionários Junto foram com o pra lá. administrador, junto com o seu Edson Aires, então, na época. Foram os funcionários do financeiro, os funcionários que estavam atendendo, fazendo a parte toda do convênio Santa Casa Saúde, eles foram todos para lá. Então, lá funcionava o provedor também, muitas vezes ia até lá, o tesoureiro ia até lá. Então, toda a parte assistência ficou na Santa Casa, mas a parte financeira do convênio Santa Casa mudou para aquele espaço. E você sabe o motivo de ter ido para lá? Porque era maior que a Santa Casa, o espaço na época, administrativo? Por que isso? Na época foi justificado que lá seria instalado o plano saúde, né, o plano Santa Casa Saúde, e já colocou toda a parte, foi tudo para lá. A administração do plano saúde foi para lá. Entendeu? E aí foi toda a parte financeira junto. Eu não sei explicar direito para você, porque assim, eu era funcionária, né? E eu também fui buscar saber por quê. Eu falei, nossa, mas todos os colegas vão subir, nós vamos ficar aqui, só médicos, parte assistência? Vai ficar só a parte assistência e a parte mais administrativa vai para lá. Então, o local não oferecia segurança nenhuma, né? Que foi possível até sumirem os equipamentos? Na verdade, o local era um consultório, funcionava um consultório médico lá, se eu não me engano, o doutor Alexandre Viola atendia na época naquele espaço, né? E aí foi feito tudo lá, foi feita reforma e tudo subiu, foi para aquele espaço lá. Ok. Então. Sobre prestação de contas, mais alguma questão? Não. Bom, teve um fato importante também, Marta, que o ex-provedor Getúlio falou bastante sobre ele, porque eu acho que ele é importante na reconstrução dos fatos, que foi o fechamento do pronto-socorro na Santa Casa. Ele deu a versão dele. Eu queria ouvir a sua versão, o seu olhar como ouvidora naquele momento. O município negociou ou determinou o fechamento do pronto-socorro da Santa Casa? Eu fiz essa pergunta para o provedor também, porque eu era contra o fechamento do pronto-socorro. Então, ele me fez a seguinte colocação: Marta, nas conversas que nós tivemos, a Secretaria da Saúde solicitou, né? Falou, olha, não tem necessidade de ter um pronto-socorro aberto. Assim, isso foi o que ele me passou, mas nada escrito, né? Eu falei, vamos continuar com o pronto-socorro. Na minha visão de ouvidora, eu até questionei muito, tanto com ele como o Dr. Kaique, vamos deixar aberto uma segunda porta, né? Ou então, pelo menos, a emergência do nosso pronto-socorro, deixar disponível. Falaram, mas tem uma UPA no município, agora o município vai absorver, Marta. Então, foi combinado isso entre nós, que fecharia o pronto-socorro. Tá? Mas não tenho documentado isso, não tem nada documentado. Mas isso claramente criou um problema lá, para a Santa Casa e para a cidade, né? Na minha visão, como funcionária da saúde há muitos anos,
O que, na minha visão, assim, não de gestora, né? Mas na minha visão como usuária mesmo também, gostaria de ter uma outra porta, né? Uma possibilidade de continuar com o pronto-socorro aberto. Eu, funcionária da Santa Casa, gostaria que o pronto-socorro é uma porta a mais. Porque eu entendo que uma instituição, ela não fecha a porta, ela abre portas, né? E o que acabou a referência. E aí, o que aconteceu foi que fechou essa porta do pronto-socorro. Então, então, foi muito complicado isso. Para a Santa Casa, foi muito complicado. Ok. Daquelas alegações para a ruptura do contrato, vamos retomar essa questão da estrutura da Santa Casa e da capacidade da Santa Casa de atender a população. Você já enumerou aí que a Santa Casa atendia mais ou menos 6.000 consultas, internações por mês. Uhum. Mas, em uma breve síntese, o governo municipal alegou na ruptura do contrato que a Santa Casa não tinha condições de atender a demanda da população. Você, como ouvidora, sentia isso também, que a Santa Casa começava a não comportar mais? Isso é real? Qual que é a sua visão sobre isso? Não. Na minha visão, olha, para você ter uma ideia, eu trouxe mais um número aqui. O atendimento ambulatorial SUS, em 2012, aquele ambulatório de especialidades que eu falei para vocês, nós atendemos em 2012 10.805 pacientes nesse ambulatório SUS. Eu vou passar tudo que eu tenho aqui depois para vocês. No ano de 2013, nós atendemos no ambulatório SUS, né, até maio, 4.212 pacientes nesse ambulatório de especialidades. Eu não considero pouco, né? Isso são consultas agendadas, tá vendo? Ó? Aqui tem, ó, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, cirurgia vascular, gastro. Então, esses são números reais de atendimento. 10.805 em 2012 e 4.212 em 2013. Agora, nós tínhamos um atendimento de pronto-socorro, um atendimento que vocês viram que muito grande também. Mas eu acho que não, esse atendimento, para vocês terem uma ideia, o maior número era durante o dia. À noite já caía um pouco o atendimento, né? Era mais a urgência. A Santa Casa atendia normal essa demanda, entendeu? Então, relativamente ao que existia no contrato, a Santa Casa sempre conseguiu atender pelo que você está relatando. Normal. Né? Atendia até mais, que era a alta complexidade, né? Que a gente atendia. Exames, inclusive eu trouxe uma planilha também de exames, depois eu passo para vocês, que acho que vocês não têm, que é os exames SUS que nós fizemos em 2012, que ficou tudo dentro do pacote, né? Que eram exames de ecocardiograma, CPRE, colangiopancreatografia, vários exames realizados. E aqui, deixa eu ver se eu fiz a somatória no ano de 2012. Por favor, Washington. Tira para mim aqui 2012. São exames que eram realizados dos pacientes internados. Eles tinham necessidades e a Santa Casa realizava. Não tem número, não, eu acho. Não tem. Eu passo para eles depois isso aqui. Ó. Exame SUS que nós fizemos dentro do pacote em 2013, né, dos pacientes internados. Ecocardiograma, ressonância, tomografia, tudo aqui contabilizado. Tá? Então, exames, com valores e tudo mais. Cirurgias, necessidades da população que não eram essa alta complexidade, você entende que em nenhum momento a Santa Casa deixou de atender? Deixou de atender. Quando nós não podíamos atender, o paciente, por exemplo, precisava de um cateterismo cardíaco, é um exame de alta complexidade que a Santa Casa não faz, né? Então, o que nós fazíamos? Acionávamos a central de vagas, a CROSS, Central Reguladora de Vagas, e esse paciente era direcionado ou para a Unicamp, ou para a PUC, ou até mesmo para a Beneficência Portuguesa em São Paulo. Esse custo a Santa Casa não tinha e nem o município, né? Era um valor pago pelo Estado. Tanto a cirurgia, tanto a angiografia, tanto a angioplastia, hemodinâmica, isso era encaminhado pela Central Reguladora de Vagas. Ok. Sobre a estrutura da Santa Casa, sobre a questão do atendimento à população, membros da CPI, mais alguma questão? Marta, você acha que o UPA substitui o pronto-socorro ou os dois são necessários? Eu vou fazer um comparativo.
ignorância aqui, né, de trabalhar na saúde há muito tempo. O que acontece com um pronto-socorro dentro de uma unidade hospitalar? Quando você tem um atendimento dentro de uma unidade hospitalar, você tem lá o que acontecia com a Santa Casa. Chega um paciente politraumatizado, fratura de crânio, costela, perna, né? O que nós fazemos? Chamamos o ortopedista, imediatamente vem a radiologia, vem o anestesista, vem o intensivista, vem o médico, vai para o centro cirúrgico, vem toda a especialidade, o neuro, toda a especialidade acionada, e esse paciente já é assistido, já vai para o centro cirúrgico, ele tem lá, de mesmo prédio, vocês podem ter uma lógica, né? Sai daqui e já vai para o centro cirúrgico. O tempo não precisa montar numa ambulância, não precisa fazer nada disso, né? Então, tudo que você precisa para aquele paciente, você tem dentro de uma unidade hospitalar. A UPA, não, né? Você não tem tudo isso. Então, chega um politrauma lá, ele vai acontecer o quê? Ele vai ser assistido pelo médico que está lá, ele vai fazer o raio-x, vai fazer um exame de laboratório e vai ser acionado uma central reguladora e transferir esse paciente, botar ele dentro de uma ambulância e vai ter que transferir. Então, há uma demora muito grande em todo esse processo. Dentro de uma unidade hospitalar, isso não acontece. Nós tínhamos o paciente infartado, né, que ele chegava com dor precordial, ele já entrava ou mesmo em parada cardiorrespiratória, ele já entrava, já era entubado, já se chamava cardiologia, o anestesista estava lá, qualquer dificuldade, o anestesista corria para o pronto-socorro para ajudar na intubação, aí o médico intensivista saía correndo da UTI, já ia avaliar o paciente, e era paciente de maca correndo para a UTI, já tomava streptokinase, que é uma medicação que tem que se entrar rapidinho, e o paciente já era totalmente estabilizado. Então, era uma equipe médica já em cima, pronta em cima do paciente. As UPAs, elas não têm isso, a não ser que, né, eu acho que se colocarem, eu não estou sabendo. Mas as UPAs, elas não têm isso. Então, o pronto-socorro ele tem 2 médicos clínicos, mas quem interage com eles é toda a equipe que está por trás. Então, a possibilidade de ocorrência da morte, né, da iminência de morte, é muito menor. Tanto pelo tempo que se tem, como pelas especialidades que você tem totalmente pronto aí para o atendimento, né? Marta, sobre esses pontos que foram alegados para a ruptura do contrato, ficou claro o seu posicionamento em relação a não ter desassistência e, né, na sua opinião, na verdade, o que houve foi uma impossibilidade de atender a demanda de uma alta complexidade. Né? Foi. Inclusive, desculpe interromper, Claro. Eu posso até disponibilizar para vocês as ouvidorias que entraram na Santa Casa. Importante. Tá? Então, essa desassistência não ocorreu. Mas tem nos autos que chegaram para a CPI, os documentos da Santa Casa, uma ata do dia 18 de abril de 2013, que foi uma reunião convocada de urgência, emergência, já para tratar da ruptura do contrato. A ruptura do contrato já havia sido anunciada. E nessa reunião, alguém faz um questionamento se tinha ocorrido desassistência. E aí eu vou ler o trecho da ata. Né? Continuando a reunião, a pergunta foi feita: houve desassistência? Para o Dr. Roberto Abib Júnior, responsável da ortopedia, não houve e nem para os demais. Esclareceu que foi solicitado ao corpo clínico a paralisação dos atendimentos e assim seria caracterizada a desassistência. Na época, essa ata foi um escândalo. Ela foi publicada no blog da Comissão de Funcionários da Santa Casa e chegou ao Poder Legislativo. Em uma sessão da Câmara, nós lemos essa aqui, alguns vereadores comentaram sobre essa ata, e já naquele momento a gravidade da denúncia era tamanha que chegou-se a propor uma CPI para avaliar só essa denúncia, que tamanho é a sua gravidade. A pergunta é, você participou dessa reunião, em primeiro lugar, essa denúncia é real? Não só eu participei, como outros funcionários também participaram. Houve sim a fala desse médico, Dr. Roberto, nessa reunião, isso foi registrada, e não só registrada em ata, mas todos ouviram, né? Tinha médicos, funcionários.
tinha o presidente do sindicato também, da saúde, nessa reunião, e todos, houve, né, o CRM também estava presente, e foi colocado, sim, pelo Dr. Roberto, e questionado depois também pelos outros médicos em conversas ali paralela após a reunião, que essa desassistência foi forjada. Você teria conhecimento se essa ata foi contestada por alguém? Não, essa ata que eu lembro que essa ata ficou publicada no mural da Santa Casa. Eu lembro que ninguém contestou a ata. Ninguém contestou. Porque naquele momento algumas pessoas contestaram, falaram que isso não procedia, que era na verdade um factoide. Mas, na verdade, do ponto de vista formal, ninguém escreveu um documento e falou: eu contesto essa ata, peço a retificação dessa ata. Ela virou uma ata cujo conteúdo é o conteúdo da história real. Da história. Aliás, procede, porque tinha, inclusive, todo mundo que estava lá era funcionário, médico, estava todo mundo presente nesse dia aí. Não houve uma contestação do diretor clínico. Falou: olha, mas não houve, né, isso não ocorreu. Mas o médico insistiu. Não. Induzido, sim, tentaram forjar, na presença do delegado do CRM, né, foi colocado isso também. Essa é uma questão bem delicada. Eu não sei se você tem assinatura. Veio com assinatura essa época? Veio, né? Veio com a assinatura dos presentes. Ela está com a assinatura. Ela foi assinada pelo Getúlio, que era então provedor. Não, mas tem e pela Iara, mas acho que tem sim. E tem a lista dos que estavam presentes. Tem a lista, acho que nem todos, mas tem a lista de alguns presentes aí. Sim. Bom, mas veio, eu não estou achando aqui, mas tem uma lista de quem estava presente nessa reunião. Está nomeado na ata, na verdade, né, Valdir? Não, já está no preâmbulo da ata, tem as pessoas que participaram. Dada a gravidade dessa denúncia, Marta, dado o fato de você ter participado dessa reunião e ter vivenciado esse momento importante aí, você percebeu que alguma coisa que orientava para isso, que poderia ter uma desassistência programada? Como testemunho, lógico. É difícil falar no documento, mas assim, o seu sentimento, o seu testemunho para a gente é importante. Olha só, eu andava pelos corredores como ouvidora, conversava com todo mundo, né? Não vi nenhuma desassistência, nenhum paciente, a não ser aquelas cirurgias que estavam demorando aqui na alta complexidade, que não é desassistência, por conta de material. Vocês vão ver aqui os relatos. E eu não sei, não houve desassistência nenhuma, e eu não sei como é que foi alegado essa desassistência. Não entendi ainda. Eu não entendi. Não sei qual foi as conversas que aconteceram com médicos dentro, né? Quem fez essas conversas com os médicos, né? Então, e outra coisa que também estão me lembrando aqui, que nenhum órgão técnico comprovou essa desassistência, né? Nem jurídico, né, Marta? Nem Pelo jurídico. que temos conhecimento, a menos que não é. tenha chegado para nós essa informação. Nenhum órgão técnico e nenhum órgão Nem jurídico. Não. Então, só sendo um pouco redundante, porque é importante essa passagem. As desassistências efetivamente, pessoas não atendidas, você já deixou registrado mais de uma vez que não ocorreu. Não. Mas essa possibilidade de alguém ter orientado o corpo clínico a causar uma desassistência artificial para justificar a ruptura do contrato, você acha que é possível ter ocorrido isso? Olha, eu acho que o Dr. Roberto Habib é que poderia estar respondendo isso, né? Porque isso foi uma fala dele. Eu não comprovei, não vi nenhuma desassistência no hospital. Então, eu acho que a equipe médica, né? Eu acho que teria que ser ouvida, ou o Dr. Roberto. Ok. Então, daqueles 6 pontos que nós enumeramos, faltou 2, que é a questão da CND e a relação com o governo. Você chegou a falar um pouco, mas só para a gente retomar. Então, uma alegação também
veiculada na imprensa e também que consta nos autos aí do Ministério Público, e foi falado isso também aqui na Câmara, é que, bom, rompeu porque a Santa Casa não tinha CND. Nós sabemos que, de fato, a Santa Casa não tinha CND, mas isso seria um motivo para um rompimento de um contrato com um hospital filantrópico? Mas, então, a Santa Casa não tinha CND, né? Nem quando estava com o contrato. E o Galileu, pelo que eu também não tinha. Eu não sei se vocês têm esse documento. Nós tivemos acesso a documentos que o Galileu até estava se justificando que estava tentando se organizar para isso. Então, não dá para me omitir, porque isso é documentado, né? Está documentado, é verdadeiro. Então, vocês têm acesso e nós também tivemos acesso a isso, né? E nós tínhamos o contrato com a prefeitura e a Primórdios também não tínhamos CND. A relação da administração com o governo municipal, você relatou essa questão do Carlos Henrique, que era uma ponte importante. O Carlos Henrique sai e a situação piora, né? Ela vai se complicando cada vez mais e depois tem um rompimento do contrato. Mas é real essa alegação de que a Prefeitura de Vinhedo não conseguia estabelecer conversas objetivas, a relação era muito ruim com a Irmandade. Como você via isso? Não, assim, eu acho que a relação ficou ruim em 2012 para 2013. Até 2011, 2010, quando entrou a mesa, em junho de 2010, até 2010, 2011, início de 2012, o relacionamento até que era um relacionamento de sentar, conversar. Após meados de junho para frente de 2012, o diálogo ficou muito complicado, se agravou. O Getúlio pedia reuniões com a Secretaria da Saúde, não conseguia. Pedia reuniões com o Executivo, não conseguia. Então, ele não atendia. Então, ele já estava tendo um problema aí na relação, no diálogo. Um desgaste, né? Um desgaste no diálogo entre Secretaria, Executivo e Provedoria de Santa Casa. Porque o principal interlocutor entre Secretaria de Saúde e Executivo era o provedor, né? Então, não existia uma outra pessoa, a maioria das vezes era o provedor. Do Valdir? Não, é outra pergunta que eu tinha feito, mas acaba essa aí. Naquele momento mais delicado, teve uma outra polêmica que foi uma provável retenção de pagamentos pela versão da prefeitura. O pagamento foi retido porque era normal, estava nos dias que era feriado na cidade, mas existe uma outra versão de que isso poderia ser uma forma do governo asfixiar ainda mais a situação da Santa Casa. Você falou o repasse? O repasse. Né? Justamente nos momentos ali de fevereiro, março. Teria acontecido um atraso muito grande dos repasses para complicar ainda mais a vida da Santa Casa. Você lembra disso? Isso é correto? Não, houve acho que um atraso de 2 dias, 3, eu não me lembro exatamente o atraso, mas teve uma justificativa, eu não me lembro também, foi feriado, teve eu não me lembro o que aconteceu, mas teve um feriado prolongado, houve um problema aí nesse repasse, mas foi justificável. Foi mês de abril, não foi a Páscoa? Eu não me lembro exatamente. Gente, desculpa, mas eu não me lembro. Mas não foi com o intuito de prejudicar, não, porque o repasse ia vir, estava tudo certo. Eu não me lembro que com esse intuito de boicotar ou prejudicar. Porque sempre, se aconteceu, foi essa vez ou uma outra vez, mas sempre o Rodrigo veio nas datas corretas, os repasses. Okay. Existia uma cláusula no contrato que falava que tanto uma parte como outra, tanto a Santa Casa como o município, na eventualidade de um rompimento, deveria fazer isso de forma programada, né, avisando a cidade, negociando. Aqui na Câmara nós fomos surpreendidos porque, de fato, existia um convênio já
negociado, com várias reuniões, onde todos os vereadores participaram, e nós fomos, portanto, surpreendidos, né, com o não envio do projeto de lei, ou seja lá o que fosse, aqui para casa para ser votado. Como você viu essa questão dessa ruptura abrupta, assim? O que teria ocorrido, além desses motivos já enumerados aqui, das alegações da prefeitura, por que foi de forma tão abrupta, tão de uma hora para outra? O que você viu nesses dias, Marta? Então, eu até escrevi aqui, ó, rompimento. Eu assustei quando a secretária, dia 18 de março, recebeu esse documento aqui que eu acho que vocês têm, né, que fala: Ilustríssimo senhor provedor da Emendada de Santa Casa de Vinhedo, Getúlio de Souza, onde diz que o município de Vinhedo, Parará, né, na cidade de Vinhedo, então, ele coloca aqui: notificá-lo que Vossa Senhoria fica constituída em mora e suspensos os repasses até o efetivo restabelecimento da assistência de forma satisfatória. Você tem esse documento? Temos, né? Então, isso aqui eu também fiquei surpresa, né? Todo mundo da Santa Casa leu, o Ari, acho que estava lá também, e ficamos tudo assim, abobado. Falei, nossa, e agora, né? Aconteceu um fato aqui. Foi protocolado pela nossa secretária dia 18 de março de 2013. Já era finalizando, já era rompendo. Então, nós recebemos isso, né? Não veio nada antes. Não veio nada antes. Então, veio esse documento. Aí, por parte dos profissionais, tal, mencionando os riscos tal, de assistência, 18 de março, né, Nádia, tal. Acho que vocês têm também isso. Foi um documento que me chocou, eu guardei até outro dia, tenho isso aí para... Foi... Bom, aí rompeu o contrato, Rompeu. a cidade toda assustou, aconteceu mobilizações na cidade, Isso. Teve passeata, aquela coisa toda, e teve tentativas de restabelecer. Isso. Inclusive possibilidades de convênio com a Soban, etc. Aí Você teve... participou dessas conversas, Não. das possibilidades de reativar o convênio, assim, logo depois da ruptura? Quais foram as iniciativas feitas pela Santa Casa para tentar reativar o convênio? Não. Além da justiça, né? Daí houve uma... eu não me lembro se foi antes disso, depois disso, né? Foi acionado o Ministério Público, e não sei. Foi depois. Depois disso, então, o provedor ele entrou lá com o Ministério Público e tudo mais, tentou fazer coisas juridicamente, né? Mas eu me lembro mais da minha parte de funcionária, que eu estava junto com os funcionários e a gente tentando, o provedor fazendo a parte dele, na questão jurídica, e os funcionários trabalhando do outro lado, né? A gente tentando, saindo à rua e fazendo tudo mais. Para mobilizar a população, mobilizar o executivo, o poder público, vereadores, tudo mais, para juntar forças e não deixar isso acontecer. Mas, juridicamente, eu não me lembro de todo o passo a passo que foi feito da parte do provedor. Marta, ocorreram outros fatos, episódios que a gente poderia dizer que foram programados, por assim dizer, para prejudicar a Santa Casa? Falando em outros termos, aconteceu... Boicotes, você fala. Boicotes. Então, eu vou falar para você dos boicotes que eu sofri quando assumi a provedoria do hospital, né? Okay. Assim, o que eu entendi que foi muito difícil o boicote, né? Que eu chamei isso de boicote. Primeiro que eu tinha uma porta, a única porta que eu tenho hoje, que é a porta de pronto atendimento, onde eu atendo só convênios, né? Infelizmente, hoje. E todo paciente que ia para a UPA, eu entendi que foi um boicote, né? Que ia para a UPA, em vez de mandarem esse paciente de convênio para mim, se na necessidade de internação ou de uma outra coisa, ia para outro hospital e não vinha para a Santa Casa, né? Eu tinha uma porta aberta, eu tinha condições de atender. Aí esse paciente era recebido na UPA e ia embora. Eles transferiam e não mandavam para a Santa Casa. Então, assim, eu entendi isso como um boicote. Eu tive um problema sério, que hoje o médico da porta não atende mais lá, também entendi que não estava internando, né? E nós tínhamos uma demanda de 122 a mais pacientes na porta, e começou a cair meu número de internação,
né, muito abruptamente. Eu atendi só 33 pacientes em dezembro, internados. Eles não internavam mais. Em novembro, dezembro, eu tive uma internação muito mínima, pouquíssima internação. E a partir do dia 20 de janeiro, quando o médico que tinha um contrato conosco não estava mais, nós conseguimos aumentar a nossa internação. Outro fato que ocorreu foi, que dificultou muito para nós também, foi a questão da mudança no trânsito, né, que fecharam a rua dos estacionamentos do lado do pronto-socorro. Desculpa. Então, eu atribuí isso como também uma dificuldade para a gente trabalhar. Agora, o principal foi o direcionamento dos pacientes para os outros hospitais e as outras unidades. Nunca para Santa Casa. E nunca para Santa Casa. Tá. A gente vai fazer um intervalozinho de 5 minutos, só para a gente ir para o final da oitiva, que aí é mais o momento atual, essas questões que você vivenciou, nos explicar como está a situação da Santa Casa, questões da atualidade mesmo, são as últimas perguntas, então a gente vai só reorganizar aqui as nossas questões, tomar um café e retomamos em 5 minutos.